E aí pessoal, belezinha? Tudo certinho? Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre conjuntos e subconjuntos. A gente acha que sabe as coisas, mas é melhor nós definirmos as coisas precisamente, né? Então, nós vamos saber hoje o que é um conjunto, nós vamos definir o que é um subconjunto, nós vamos aprender a provar quando dois conjuntos são iguais ou quando um conjunto é subconjunto do outro. Tá? Basicamente é isso que nós vamos fazer hoje. Tá legal? Então, vamos embora! Então, o que é um conjunto? Tá? Olha só, eu vou dizer uma coisa para você antes de definir. Pensa nesse conjunto aqui, que eu vou chamar de A1, que tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Tá? E agora esse outro conjunto aqui, ó. 2, 3, 1, 4. Tá? E um outro terceiro conjunto aqui, que é 1, 2, o 3, o 3, o 3 e o 4. Esses três conjuntos, será que eles são diferentes? Será que eles são os mesmos? Né? Primeiro tem que entender então o que é um conjunto. Um conjunto é uma coleção de objetos não ordenados e sem repetição. Então o que é isso? Nós temos a coleção de objetos e não importa a ordem que eles estão ou quantas vezes eles estejam lá dentro. Ele sempre vai estar somente uma vez. Tá? O que importa para um conjunto, né, é quais elementos estão lá. Então aqui nós temos os elementos 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos os elementos 2, 3, 1, 4. Ora, são os mesmos elementos. Então esse conjunto aqui e esse conjunto aqui são os mesmos. Né? Isso aqui e isso aqui simbolizam um mesmo conjunto. Qual é o conjunto? O conjunto que contém os elementos 1, 2, 3 e 4. E esse terceiro aqui? Ele tem o 1, o 2, o 3, o 3, o 3, o 3 e o 4. Na verdade, ele também tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Ah, mas tem 4 vezes o número 3 aqui. Não importa. Eu só escrevi ele 4 vezes, mas ele está lá. É isso que importa. A gente tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, essa representação, embora bem esquisita, também é uma representação desse conjunto e desse conjunto. Na verdade, essas três representações representam o mesmo conjunto. O conjunto, que a gente pode também fazer assim, né? Que tem os elementos 1, 2, 3 e 4. Então, para não precisar desenharmos sempre um diagrama assim, a gente vai escolher representar um conjunto entre chaves, tá? Vai abrir a chavinha e vai fechar a chavinha. E aqui dentro vai estar o elemento desse conjunto. Tá? E quando não tiver nenhum elemento? Esse conjunto é um conjunto vazio, né? A gente vai representar o conjunto vazio como sendo isso aqui, tá? Uma chavinha sem nada dentro, ou também, simplesmente, uma bolinha com um traço no meio. Tá? Isso aqui e isso aqui são duas maneiras de simbolizar um conjunto vazio. Bem, o que importa para a gente, então, é que dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos. Isso é uma definição, né? O que é a definição de igualdade de conjuntos? Dois conjuntos são iguais quando eles possuem exatamente os mesmos elementos. Então, vamos pensar comigo. Para a gente provar que dois conjuntos são iguais, o que a gente pode fazer? Né? Como é que eu provo que esse conjunto aqui, ó, A2, é igual ao conjunto A1? Eu vejo que todo elemento de A1 está no A2. E todo elemento de A2 também está no A1. Né? O 1 está aqui, o 1 está aqui. Né? Vamos botar outra corzinha aqui. Ó. O 1 está aqui, o 1 está aqui. Né? O 2 está aqui? Tá. O 3 está aqui também. E o 4 está aqui também. E lógico, né? Se eu verificar ao contrário, também vai estar o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui. Então, esses conjuntos são iguais. Aqui a mesma coisa eu poderia fazer para esse conjunto. Pique esse conjunto aqui, por exemplo, ó, conjunto A4. 1, 2, 3. Pique esse conjunto aqui não é igual àqueles de cima. Né? Por quê? Todo elemento do A4 está no A1. Não, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Mas nem todo de A1 está no A4. O elemento 4, na verdade, não está no A4. Nem existe lá. Então, esse conjunto aqui não é igual a esse. Tá? Bem, então a gente já aprendeu a provar quando o conjunto é igual ao outro. Esse esquema de prova é o que eu vou chamar de esquema de prova 6. Nós estamos numerando nos nossos vídeos, né? Então, esquema de prova 6 é provar quando dois conjuntos são iguais.
Tudo bem? Como é que é o esquema de prova 6, então? Eu vou pegar dois conjuntos e vou provar que todo elemento do conjunto primeiro está no segundo e todo elemento do conjunto segundo está no primeiro. Portanto, os dois conjuntos são iguais. Esse é o esquema de prova, chamado esquema de prova 6. Beleza? Esse é o esquema de prova 6, então, né? Esquema de prova 6. Ó, para provar que dois conjuntos são iguais, né, que dois conjuntos são iguais, nós vamos fazer o seguinte. Se A1 e A2 são conjuntos, para provar que A1 é igual a 2, nós vamos fazer primeiro supor que x pertence ao primeiro conjunto e provar que, então, x pertence ao segundo conjunto. Depois, provar que, supondo x pertencendo ao segundo conjunto, nós vamos concluir que x pertence ao primeiro conjunto. Concluir, então, que eles são iguais. Tá? Supor que x pertence a 1, concluir, portanto, que pertence a 2, e supor que x pertence a 2, concluir que, portanto, x pertence a 1. Olha, isso aqui, na verdade, né, esse esquema de prova aqui, olha só, né, nada mais é que uma versão para conjuntos, né, do esquema de prova 2, que era aquele C somente C. Né, olha só, nós supomos aqui, ó, se A, então B, e se B, então A. Né, olha só, essa hipótese é a conclusão de outro lado, e essa conclusão é a hipótese do outro lado. Então, se A, né? Se eu chamar isso aqui de A, né? Se A, então B, e aqui de fato, ó, se B, então A. Tá? Então, isso aqui nada tem de novidade em termos que a gente já aprendeu. Tá? É só uma versão para conjuntos, o que não deixa de ser bem interessante, né? E o que é um subconjunto? Olha só, a gente vai dizer que um conjunto A1 é subconjunto do conjunto A2 se somente ser todo elemento do A1 for também o elemento do A2. Ou seja, eu pego um elemento daqui, se qualquer elemento daqui estiver aqui, então esse conjunto é subconjunto deste aqui. Tranquilo, né? Esse é um subconjunto. A gente vai anotar isso como sendo, ó, A1 é subconjunto de A2, tá? Essa é a simbologia que a gente vai usar. Tome cuidado com esse símbolo aqui. Tá? Existe aquele símbolo, vou botar de outra cor aqui. Esse símbolo aqui, né? Esse símbolo significa pertence a. Por exemplo, se eu falo x pertence a A, isso quer dizer que x é um elemento de A. Tá? Agora, se eu disser x é um subconjunto de A, quer dizer que x é um conjunto e todo elemento de x também é um elemento de A. Essas coisas não são a mesma coisa, aqui são coisas diferentes. Tá? Por exemplo, né? Eu não posso dizer, deixa eu apagar isso aqui, olha só. Eu não posso dizer que se eu tiver um conjunto A sendo um conjunto que tem 1, 2 e 3, eu não posso dizer isso aqui, né? Eu não posso dizer que o conjunto B, dos elementos 1, 2, eu não posso dizer que B pertence a A. Né? Dizer isso aqui, ó, B pertence a A, isso aqui está errado. Isso aqui não faz nenhum sentido. Tá? Agora, eu posso dizer que B é um subconjunto de A. Por quê? Todo elemento de B, 1 e 2, estão aqui no A, 1 e 2. Né? Por outro lado, eu posso dizer que 3 pertence a, tem um símbolozinho para ele, né? X, ou 3 pertence ao A. Né? Mas eu não posso dizer, por exemplo, que 3 está contido no A. Isso aqui não faz nenhum sentido. Isso aqui não faz nenhum sentido. Isso aqui faz. Tá legal? Então não confundam pertencer com ser subconjunto. Tá legal? Como é que prova, né, que um conjunto é subconjunto de outro? Ora, você tem que provar que todo elemento daqui está aqui. Ou seja, supor que x pertença a 1, por exemplo, e provar que x pertence a 2. Logo, A1 é subconjunto de A2. Tranquilo, né? Na verdade, isso aqui é uma parte, né? Só uma ida, só uma volta, só um pedaço do esquema de prova 6. Né? É só fazer dos caminhos, né? Um dos caminhos. No fim das contas, isso aqui que a gente falou agora leva à conclusão que
dois conjuntos são iguais, significa que um é subconjunto do outro, né? Porque se todo mundo daqui está aqui, então A1 é subconjunto de A2. E todo mundo daqui está aqui, então A2 é subconjunto de A1. Portanto, isso aqui quer dizer, na verdade, que A1 e A2 são iguais. Logo, A1 e A2 serem iguais, quer dizer que um é subconjunto do outro. Tá? A gente tem, então, só para deixar bem formalizado, o esquema de prova 7. Vamos ver como é que ele funciona? Então esse aqui é o esquema de prova 7, pessoal. Esquema de prova 7. Provar que um conjunto é subconjunto do outro. Como é que eu mostro que o conjunto A1 é subconjunto do conjunto A2? Bem, eu suponho x um elemento de A1 e faço o que eu tenho que fazer e concluo que x pertence a 2, portanto A1 é subconjunto de A2. Tá? Esse aqui então, é o esquema de prova 7. X, eu posso escrever assim também, só na linguagem que a gente fez, comparando com aqueles do 6 somente C, no esquema de prova 1, no esquema de prova 2. Isso aqui é igualzinho ao esquema de prova 1. E o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou fazendo x pertence a 1 implica x pertence a 2. E concluo que A1 é subconjunto de 2. Isso aqui nada mais é que supor A e concluir B. Se A, então B. Se A, então B. Tranquilo, Vamos fazer um exemplo rapidinho? Então, vamos provar o seguinte, pessoal. Esse aqui é o conjunto A1, Vamos provar que A1 é subconjunto de A2. Quem que são A1 e A2, A1 é o conjunto de todos os inteiros divisíveis por 4. E o A2, todos os inteiros divisíveis por 2. Vamos provar que todo mundo que está aqui também. E isso vai dizer, então, que A1 é subconjunto de A2. Vamos lá? Como é que a gente faz isso? Bem, seguindo o esquema de prova 7, a gente tinha que começar supondo um camarada daqui, concluir que esse camaradinha também mora no A2. Vamos lá? Então, o que quer dizer ser do A1, Vou fazer assim, seja x pertencente a 1. Então ele é divisível por 4. Como 4 divide x, pela definição de divisibilidade, a gente viu que existe um inteiro, tal que x é igual a 4 vezes esse inteiro. Então, vamos dizer assim, existe A inteiro tal que x é igual a 4 vezes A. E aí eu acabo o que eu sei sobre os números daqui. E agora eu vou para onde eu quero chegar. Quero chegar que x pertence a A2. Para x pertencer a 2, ele tem que ser divisível por 2. Se é divisível por 2, quer dizer que tem que existir um inteiro, tal que x tem que ser igual a 2 vezes esse inteiro. Então vamos botar aqui embaixo, vai concluir o quê? Quero concluir que como x é igual a 2 vezes o inteiro, vou chamar de b, 2 vezes b, temos que 2 divide x, ou seja, como 2 divide x, ele pertence a 2, Ou seja, pertence a 2. E, portanto, A1 é subconjunto de A2. Como é que eu saio daqui e chego aqui? O que eu sei, Eu sei que x é igual a 4a. E o que eu preciso? Eu preciso escrever x como 2 vezes um inteiro. 4a tem que ser igual a 2b, no fim das contas, Como é que 4a fica igual a 2b? Vamos fazer um rascunho no meio do caminho, olha só. Aqui eu tenho que ter 4a igual a 2b. 4 é múltiplo de 2, divisível por 2. Então eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes um inteiro. 2 vezes 2a. Como o a é inteiro, 2 vezes a também é inteiro. Então se eu chamar 2a de b,
isso aqui é igual a 2 vezes b. Se é 2 vezes b, eu concluo. Então eu já liguei daqui para cá. Não é isso? Eu vi que 4a pode ser escrito como 2 vezes 2a. Então esse 2a sendo inteiro, vai ser o b, que vai fazer essa ligação para o final do teorema, da prova, né? Bem, agora que a gente já tem o raciocínio estruturado, basta a gente escrever isso direitinho, né? Vou fazer como? Vou fazer assim, Note que x é igual a 4a, que por sua vez é igual a 2 vezes 2a. Né? Então, definindo b igual a 2a, né? Que é um inteiro, porque a é inteiro, né? Temos que x é igual a 2 vezes o b, né? X é igual a 2 vezes o b. Como x é igual a 2b, temos que 2 dividir x, ou seja, x vezes A2, portanto, A1 é subconjunto de A2 e a prova está concluída pelo esquema de prova 7. Tranquilo? E é isso, pessoal. Falei que esse vídeo ia ser um pouco mais curtinho, né? Um pouquinho mais curtinho. Tá? Nós aprendemos aqui o que é um conjunto, o que é um subconjunto. Aprendemos a provar quando dois conjuntos são iguais. E aprendemos a provar quando um conjunto é subconjunto do outro. Vimos que isso, em termos de raciocínio, nada tem de diferente com o que nós aprendemos nos esquemas de prova direta 1 e 2. Tá? Então, se você aprendeu o esquema de prova 1 e o esquema de prova 2, você não vai ter nenhuma dificuldade em fazer os esquemas de prova 6 e 7. É somente a linguagem para conjuntos, para aquele tipo de esquema de prova. Tá bem, pessoal? Obrigado pela visualização, bons estudos, qualquer coisa deixem mensagem com dúvidas e vamos nos falando. Até o próximo vídeo, galera. Até mais!